O movimento pentecostal chegou no Brasil em 1910. Esse movimento se popularizou no país e hoje é, sem dúvida nenhuma, o principal ramo do protestantismo no Brasil. Você sabe o que são as 3 ondas do movimento pentecostal? Se você não sabe ou quer saber mais, assista esse vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, eu sou teólogo, historiador, atuo como professor há 15 anos. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui no meu canal e fazer um convite. Vamos juntos fazer teologia. Olha, se você é pentecostal, você, sem dúvida nenhuma, tem uma noção da importância desse movimento para o cristianismo no Brasil. Se você não é pentecostal, você tem o direito de não ser, mas você não pode ignorar que esse é um movimento grande, um movimento representativo e um movimento que tem a sua importância no cenário religioso e no cenário social do Brasil do século XXI. É claro que em alguns momentos isso é uma problemática, mas em outros momentos isso é uma evidência do acolhimento que tantas pessoas desfavorecidas e vulneráveis receberam pela ação dessa igreja ligada ao movimento pentecostal. O pentecostalismo, ele não se resume à Assembleia de Deus. O movimento pentecostal no Brasil é um movimento plural, é um movimento multiforme e é um movimento representado por diversas denominações, por movimentos independentes, por denominações organizadas, por várias outras lideranças, e ele não se resume a apenas uma linha ou apenas uma denominação, embora, sem dúvida nenhuma, a Assembleia de Deus é a denominação maior do movimento pentecostal, mas não se resume a ela, como eu acabei de dizer. Todo movimento religioso, que é o nosso caso, o caso da nossa análise, deve ser feito com um olhar criterioso. Não deve ser feito nem com preconceitos e nem também com uma paixão desenfreada. Tanto um elemento quanto o outro, eles são capazes de nos cegar, de nos impedir de enxergar a realidade e nos fazem deixar de lado elementos importantes da análise. Quando nós fazemos uma análise de um movimento de modo apaixonado, a gente acaba fazendo uma análise chapa branca, denominacional, para agradar a interesses específicos e acaba deixando de lado um fator evidente em qualquer movimento, seja ele qual for, que é o fato dele ser feito por seres humanos. Seres humanos são limitados, são imperfeitos e com isso todo movimento tem as suas imperfeições, os seus limites e as suas problemáticas. Mas, por outro lado, fazer uma análise sobre um determinado movimento, como no caso do pentecostalismo, de uma maneira apenas preconceituosa, sem conhecer a sua relevância, de uma maneira tendenciosa a apenas apontar os erros, também é um equívoco, porque se um movimento tem as suas problemáticas, tem os seus limites, ele também tem as suas belezas, tem as suas qualidades, tem as suas amplitudes. Então, o caminho ideal para a análise desse movimento, sem dúvida nenhuma, é o equilíbrio, não é? E tem uma expressão para quem estuda pentecostalismo no Brasil que é muito característica, que é aquela história de que o pentecostalismo brasileiro ele é dividido em 3 ondas. Essa expressão 3 ondas, ela é usada pelo sociólogo Ricardo Mariano na sua obra sobre os neopentecostais, que não são sinônimos de pentecostais, vou falar um pouco sobre isso, e foi uma expressão iniciada pelo sociólogo Paul Freston. 3 ondas é sinônimo de 3 fases, de 3 períodos históricos, que é uma maneira de abordar as ênfases da história do movimento pentecostal no Brasil. Como eu falei, o pentecostalismo chegou aqui ainda na Primeira República. Chegou em 1910 com o Luigi Francesco, que era um italiano que estudou nos Estados Unidos
e que veio para o Brasil, para o Paraná, para São Paulo e fundou a chamada Congregação Cristã do Brasil. No ano seguinte, em 1911, chegou no Brasil uma dupla de missionários suecos que também passou pelos Estados Unidos, que foi Gunnar Wingren e Daniel Berg, que iniciaram em Belém do Pará um movimento que daria origem, um pouco depois, à Assembleia de Deus no Brasil, ou melhor, como era chamado, as Assembleias de Deus no Brasil, porque no início desse movimento, principalmente até o início da década de 30, esse era um movimento plural, multiforme, com várias vozes que atuavam nesse movimento e por isso o nome no plural. Aliás, se você quer saber mais sobre a origem do movimento pentecostal, o seu nascimento com William Seymour, com William Durham nos Estados Unidos, escreva aqui na descrição desse vídeo Origem do Pentecostalismo. Se a gente tiver uma quantidade expressiva de comentários com essa palavra-chave, nós faremos um vídeo contando esses primórdios do movimento pentecostal. A primeira onda do pentecostalismo no Brasil é o chamado pentecostalismo clássico, que durou de 1910, com a chegada dos primeiros pentecostais, até 1950. E esse período é marcado pelas denominações Congregação Cristã do Brasil, que foi mais restrita aos imigrantes italianos, como Francesco, que teve mais dificuldade de dialogar com a cultura brasileira e que acabou ficando mais fechada, como é até hoje. E pelas Assembleias de Deus, que tiveram uma popularização muito maior desde o início, tiveram a possibilidade de fazer cultos em português, o que para a época foi uma baita novidade, porque nem o catolicismo fazia missas em português em 1911 e até, no caso, o catolicismo na década de 60. E a Assembleia de Deus se popularizou, se abriu, criou jornais, criou revistas de escola dominical, criou meios de comunicação ao longo dessa história que ajudaram esse movimento a se popularizar no Brasil. A primeira onda do movimento pentecostal, que tem como característica ser clássico, tem como característica ter sido representado pela Congregação Cristã e pela Assembleia de Deus, também tem como característica o fato de chegar ao Brasil através de missionários que vieram dos Estados Unidos, embora eles não fossem norte-americanos, né? Como eu disse, o fundador da Congregação Cristã era italiano e os fundadores da Assembleia de Deus eram suecos. Mas há um fenômeno da época que ajuda a explicar isso. Isso eu vou falar se você escrever aqui Origens do Pentecostalismo, tá certo? Não quer dizer que depois de 1950 essas denominações tenham acabado ou perdido o impacto que elas tiveram. Pelo contrário, a Assembleia de Deus continua uma grande denominação, a maior denominação pentecostal. A Congregação Cristã é relevante, ela tem um número muito expressivo no Brasil, só que essa segunda fase, que começa em 1950, ela leva em consideração um novo cenário político e social do Brasil daquela época, do início dos anos 50, como também leva em consideração o fato dessas novas denominações assumirem características diferenciadas da primeira geração. A segunda onda, a segunda fase, ela predomina entre 1950 a 1975. E ela tem algumas características principais. Por exemplo, ela é chamada também de deuteropentecostalismo, ou seja, o segundo pentecostalismo. Essa fase ela tem ênfase, por exemplo, nas curas divinas, nas vigílias, né? Nos corinhos de fogo que são desenvolvidos por essas denominações. E uma outra característica muito importante, muito típica dessa fase, é que surge nesse período as primeiras denominações tipicamente brasileiras. Se a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã, foram fundadas por missionários que vieram de fora, as denominações dessa segunda fase serão fundadas por
lideranças brasileiras, como, por exemplo, a Igreja Deus é Amor, do missionário Davi Miranda, a Igreja Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo, por exemplo, a Igreja Metodista Wesleyana, que é fundada por pastores e leigos que estavam nas fileiras da Igreja Metodista tradicional naquele cenário da década de 60, e várias outras denominações que são fundadas dentro desse período. Embora a denominação de transição entre a primeira e a segunda fase foi a Igreja do Evangelho Quadrangular, que ainda chegou com um missionário canadense, o Harold Williams, mas logo depois foi desenvolvendo uma liderança brasileira. E depois nós temos a terceira onda, que surge a partir de 1975 aproximadamente e vai se popularizar nos anos 90, que é o chamado neopentecostalismo. O neopentecostalismo cresceu muito, é representado por denominações dissidentes, como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, e por outras comunidades independentes, como a Sara Nossa Terra, como a Igreja Renascer em Cristo, e daí por diante. E essa fase do movimento pentecostal, ela tem características próprias também. Por exemplo, ela começa a fazer um movimento para as classes média e alta da sociedade brasileira, uma vez que o movimento pentecostal clássico e da segunda onda eram basicamente um movimento popular, feito para as classes menos favorecidas do Brasil. E, aliás, isso era uma característica muito interessante, porque milhões de pessoas no Brasil foram acolhidas pelas igrejas pentecostais que chegaram nas suas ruas, nos seus bairros, nos seus morros, nas suas favelas, e isso deu dignidade a essas pessoas e acolhimento e significado de vida a essas pessoas. No neopentecostalismo, a grande aposta foi na teologia da prosperidade. A ideia de que quem crê em Deus deve ver os resultados materiais e financeiros na sua vida. E aí é claro que nós não podemos nos esquecer que o movimento neopentecostal tem sido o responsável por uma série de distorções do cristianismo contemporâneo, e embora tenha denominações específicas, a sua influência não se restringe a essas denominações. É possível perceber influências da teologia da prosperidade em denominações pentecostais, em denominações históricas, em denominações tradicionais e até no catolicismo romano. E é claro que a gente deve saber que, embora seja uma onda, embora seja uma fase histórica do movimento pentecostal, essencialmente o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade não são sinônimos do movimento pentecostal clássico e da segunda geração no Brasil, embora hoje seja muito difícil a gente conseguir fazer essa separação, porque várias denominações clássicas e do deuteropentecostalismo sofrem influência da teologia da prosperidade, que não é típica do pentecostalismo, mas do neopentecostalismo. E com isso nós temos ainda algumas dificuldades em separar uma coisa da outra, em separar uma característica da outra, pelo menos nesse cenário atual. É claro que há muitas coisas para se falar sobre pentecostalismo, mas esse vídeo eu queria especificamente tratar com vocês sobre as 3 fases históricas do movimento pentecostal no Brasil. A primeira, que é o pentecostalismo clássico, 1910 a 50. A segunda, que é o deuteropentecostalismo, denominações tipicamente brasileiras, de 1950 a 75. E a partir de 1975, o que nós chamamos de neopentecostalismo, caracterizado principalmente pela presença da teologia da prosperidade. Se você quiser saber mais, escreva aqui na descrição desse vídeo, fique atento para uma segunda turma do nosso curso sobre pentecostalismo e, claro, antes de terminarmos, inscreva-se no canal se você ainda não fez isso,
Deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam tomar conhecimento desse trabalho. E claro, sinta-se convidado e convidada a ser membro desse canal. Só R$ 7,99 por mês e você tem acesso a conteúdos exclusivos, descontos nos meus cursos e sorteios periodicamente por aqui. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo do canal.